Bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde, boa noite, tudo de bom pra você nesse dia, que esse dia seja um dia tranquilo, seja um dia especial, que você coma uma coisa gostosa, que você veja um filme bacana e assista a aula da professora de Sociologia mais interessante do universo, viu? Pessoal com autoestima lá em cima, né, gente? Vamos lá, galera. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo mais longo. Só mas esse vídeo é muito longo. Mas vou fazer ele mais longo um pouco. E aonde eu quero falar sobre a existência de dois estados nacionais, né? Nós temos falado sobre os tipos de estado na era moderna. E hoje eu quero falar sobre dois estados que são vistos como opostos, né, em vários sentidos, mas que têm algumas semelhanças e que por vezes causa muita confusão nas pessoas, né? E aí a gente precisa conversar sobre eles. Então hoje a nossa aula é sobre o Estado socialista e sobre o Estado nazifascista. Ok? Bom, gente, vamos lá. Primeiro, deixa eu começar com o mais antigo, que é o Estado socialista. A gente pode dizer que o socialismo ele é uma reação sistemática, tá? A primeira reação sistemática ao Estado liberal, né? Aonde a gente tem aquela ideia de não interferência do Estado na economia, a gente tem uma valorização da liberdade, né? E também tem essa questão da manutenção da propriedade privada. Eu tenho um Estado não empresário, né? Eu tenho uma aversão a esse Estado empresário. E esse Estado socialista, ele vai ser muito pautado nas ideias de um sociólogo extremamente debatido, né? Tanto pessoas apoiando, tanto contra quanto a favor, tá? Que é o alemão Karl Marx. Para Marx, o socialismo ele é um estado intermediário entre o Estado liberal capitalista e o comunismo, ok? Então ele é essa fase aí de transição. Bom, no século XIX, né, ocorreram algumas tentativas de implantação desse Estado socialista, de um Estado em que eu tenho uma... Não vou dizer que eu vou acabar, né, completamente com a propriedade privada, mas o Estado passa a ser, né, os donos dos meios de produção. E a partir daí o Estado se torna o grande empresário, o Estado intervém por conta disso diretamente na economia, tá? E também a não existência de coisas privadas, por exemplo, eu tenho a minha roupa, eu tenho o meu sapato, eu aqui dentro da minha casa eu tenho essa caneta, tá? Então essas coisas são propriedades privadas, tá? Enquanto tudo relacionado à questão do seu trabalho, do modo de produção, vai estar ligado à coisa pública, ok? Então, no século XIX, a gente tiveram alguns movimentos, né? O mais expressivo deles foi a Comuna de Paris, em que se tenta, tá, instaurar o socialismo como um novo regime político e econômico, uma nova forma de Estado. Contudo, todas essas tentativas que aconteceram no século XIX, elas não foram para frente, né? Nenhuma delas efetivamente se perpetuou. A que vai dar certo, né, essa tentativa, e eu tô colocando tentativa e depois a gente vai ver por quê, de instaurar o socialismo de fato
e de direito vai acontecer com a Revolução Russa de 1917. Primeiro, né, Marx, quando fala do socialismo, fala de uma tomada de consciência por parte da classe trabalhadora, do quanto ela é explorada, né? E a partir daí eles fariam uma revolução. Quando eu falo em revolução, eu falo numa ruptura abrupta, violenta em certo sentido, não necessariamente que precisa ter uma guerra, mas é uma mudança muito brusca dentro da sociedade, é uma mudança completa, né? É um giro aí, literalmente, 180 graus, onde a gente vai mudar os princípios norteadores de uma sociedade. Então, em 1917, isso vai acontecer na Rússia. Embora, segundo Marx, isso tenderia a acontecer na Inglaterra. Por quê? Porque eu estava falando de um país altamente, naquela época já, industrializado. E a Rússia, até o começo do século XX, preservava ainda um modo de produção feudal, né? Então a Revolução Russa ela vai derrubar o czar russo, né? O czar Romanov, tá? E quando essa revolução, digamos assim, ela se completa, tem dois grandes grupos, que são os bolcheviques e os mencheviques mais moderados, né? Os bolcheviques mais aguerridos nessa proposta socialista, e eles, digamos assim, a proposta deles sai vencedora, vamos colocar dessa forma. Bom, e aí quando a gente fala, né, do socialismo, a gente fala da economia empresa pública, eu falo também de uma questão privada, eu falo não vou nem colocar como direitos sociais não, mas eu tô falando numa proposta de uma saúde pública, uma educação pública, coisas que levam, na verdade, saúde e educação de qualidade são as únicas coisas que promovem efetivamente o desenvolvimento de uma nação. Porque uma nação doente não vai a lugar nenhum. E uma nação não escolarizada, pior ainda, né? É ainda pior. Porque alguém quando tem, né, conhecimento, inclusive, consegue evitar uma série de doenças. Então, esses aí são os dois pilares, enfim, para o desenvolvimento. Bom, então, a revolução é russa. Contudo, né, após o fim, né, a Rússia se retira da Primeira Guerra, né, se coloca ali numa posição de neutralidade por questões internas, enfim. Ela vai, durante essas próximas, né, até a Segunda Guerra Mundial, ela vai se reestruturando, né? Ela vai também deixando de ser uma sociedade de resquício feudal e ela vai se industrializando. Ah, professora, então vamos pensar numa empresa. Tá, que empresa seria essa? Sei lá, uma siderúrgica, vamos colocar aqui, tá? O diretor da siderúrgica, o cara que comanda ali, ele vai ganhar a mesma coisa que aquela pessoa que tá ali no chão de fábrica. O socialismo, ele tem uma vertente de diminuir muito as desigualdades sociais, mas não quer dizer que vai ter uma indiferenciação entre os diferentes trabalhadores. É lógico que todos contribuem, né,
para o crescimento da empresa. Eu não vou falar lucro do patrão, porque agora o patrão é o Estado, e o Estado vai te fornecer serviços, né? Mas todos colaboram com o lucro da empresa, né? Alguns em posições um pouco mais estratégicas, outros em posições um pouco menos estratégicas, outros fazendo um serviço mais intelectual, outros fazendo um serviço mais manual, tá? Mas, né, isso significa que eu posso ter uma diferença, por exemplo, aí, vamos botar salarial entre eles. Mas isso não significa que a pessoa do chão de fábrica vai receber 10 e o diretor vai receber 1.000. Não, essa diferença vai ser muito encurtada, tá? A questão, por exemplo, no socialismo, as pessoas falam assim, é uma ditadura. Não, o socialismo ele é previsto, inclusive, como uma fase de democracia participativa, tá? Ou seja, através dos conselhos que seriam criados nas cidades, né, entre os diferentes trabalhadores, o que aconteceria é que esses conselhos eles dariam um norte, eles dariam uma direção para o trabalho do Estado, né? De um partido único, mas isso não significa, pelo partido ser único, que não haveria uma participação da população. Sim? Ô, professora, isso tudo que você está falando se efetivou? Tá? Esse aí a gente está na parte bem teórica da coisa. Existiam esses conselhos na Rússia e posteriormente, depois que a Rússia vai ter, enfim, as suas diferentes áreas de influência ali no leste europeu, né, e vai congregar todas aquelas nações na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS, que a gente tanto escuta falar, ninguém se juntou porque queria não, tá? A Rússia, ela foi conquistadora, colonizadora, enfim, utilizando o termo que você quiser utilizar, né? Mas houveram invasões, houve resistência, né? Houve resistência por parte de diferentes nações, houve invasões, mas todas elas, né, enfim, formaram a União Soviética, que, né, posteriormente vai se colocar como uma bomba relógio, porque eu juntei pessoas que falam idiomas diferentes, que têm uma cultura diferente, que têm uma história diferente, todas sob o mesmo estado. E isso nunca dá certo. Por quê? Porque eu preciso considerar a diferença, tá? E ou na maioria das vezes isso não é visto, não é tido como algo importante. Sim? Bom, gente, saímos, enfim, dessa parte da Revolução. Quem vai assumir é Lenin, tá? Representante lá dos bolcheviques, que tinha essa ideia mais marxista da democracia, um partido, um Estado forte, né? Onde eu vou minimizar ao máximo a desigualdade social, onde eu vou oferecer serviços de qualidade, né? Onde a propriedade dos meios de produção ela é do Estado. Tudo isso, né, vai ser, digamos assim, inspirado no Marx, mas vai ser colocado em prática por Lenin. Lenin, se eu não me engano, se por acaso eu errar, eu coloco aqui. Mas Lenin, se eu não me engano, ele morreu em 1926, tá? Entrou no lugar de Lenin, Joseph Stalin. Stalin, ele tinha uma outra visão. E é essa visão que a gente tem
mas do socialismo, porque ele ficou durante algumas décadas no poder. Que visão foi essa stalinista, vamos colocar assim, botar do socialismo stalinista, né? Primeiro, eu tenho um partido único, central, tá? Eu não tenho uma diversidade ali de ideias, o momento da diversidade acabou, né? Foi durante a Revolução. Lógico que dentro do partido eu poderia ter o que a gente vai chamar aí de alas, de partes, enfim, mais conservadoras, outras um pouco mais progressistas, mas todas sob, né, a chancela de um mesmo partido, que era o Partido Comunista Russo, ok? Stalin vai colocar o quê? Um governo altamente totalitário. Quando eu falo de totalitarismo, né, de governos autoritários, eu tô falando de um governo que cerceia, em certo sentido, a liberdade da população. Esses conceitos que foram pensados, olha que eles deixaram de existir completamente. Mas a sua importância foi muito minimizada, tá? Stalin tomava controle tomava-se controle de tudo. Durante o período da União Soviética, sob controle de Estado, criou-se campos, inclusive, de trabalho forçado para aqueles que eram contra, né, o ideal, né, do socialismo, mas eu acho que nem tanto do socialismo, mas mais do stalinismo. Eu tenho a presença de uma propaganda muito forte com relação ao Estado, né? Eu tenho que fazer uma propaganda do Estado, eu tenho que ter um culto à personalidade. Então o Stalin também foi muito, digamos assim, eficiente nisso, né? A Rússia ainda hoje, a Rússia ainda hoje, em território russo, existem várias homenagens, estátuas, enfim, né, que se faziam referência a Stalin, né? Existia cidade, né, que hoje mudou de nome, eu não lembro o nome, mas eu vou pesquisar e coloco aqui, que era Stalingrado. Imagina você ter uma cidade, né, que enfim, foi uma cidade muito importante, né, na Segunda Guerra Mundial, houveram batalhas importantes ali, mas imagina você colocar o seu nome numa cidade, né, que vai ser, por exemplo, um lugar de resistência contra o nazismo, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então tinha essa questão desse culto à personalidade, também muito forte. Como eu falei para vocês, o socialismo é um estado, né, intermediário, qual seria o estado final, segundo Marx? Seria alcançar o comunismo. O comunismo, aí eu acabaria completamente com a questão da propriedade privada, né? Lembra que eu falei, seu casaco é seu, sua televisão é sua, né? Coisas que são suas, não. Agora todos os bens são coletivos, né? Eu não estou dizendo que o Estado deixa de agir, mas ele passa a ter uma outra função. Uma coisa que eu falei com vocês, que na verdade eu deixei de falar com vocês, é que no Estado socialista, muitos falam assim, quem é de esquerda é ateu, qualquer outra coisa. O socialismo, ele levava muito a sério um pensamento marxista que dizia o seguinte, que a religião é o ópio do povo. Aí você, o que isso quer dizer? O que é o ópio? O ópio é o tipo de droga, né? Por exemplo, os remédios, a morfina é a base de ópio. E qual é
o objetivo que você toma uma morfina, você acabar com a sua dor, né? E outros remédios, enfim, é entorpecer, meio que anestesiar os sentidos. Então, uma sociedade que ela tem uma crença religiosa muito firme, né? Que as pessoas meio que jogam aí seus problemas, suas necessidades para Deus, elas meio que ficam anestesiadas. Elas são extremamente conformistas, né? Porque elas estão sempre esperando, não, isso tá acontecendo isso aqui, isso tem um propósito, isso é uma questão divina, por isso tá acontecendo, enfim. Então, o socialismo, ele coloca essa ideia de que a religião, ela é uma coisa que entorpece os sentidos. A religião, em certo seguido, te amarra, né? Impede seu crescimento, porque ela tira de você, né, em muitos sentidos, a sua iniciativa. Então, por isso, o Estado, né, socialista, ele vamos botar assim, contrário, né, à questão da religião. Então, não se tem uma religião oficial, né? Ah, professora, mas o Brasil, por exemplo, é um estado laico também, não tem religião oficial. Não, mas não tinha religião oficial e não se tinha religião, não tinha templos religiosos, né? Se as pessoas fizessem alguma coisa religiosa, por exemplo, algum ritual, alguma oração, enfim, ela faria isso no seu âmbito doméstico, tá? E mesmo assim de uma maneira muito sutil, né? Para não chamar a atenção, porque não era uma prática bem-vinda pelo Estado, né? Bem vista. Tanto que algumas práticas chegaram, inclusive, a ser perseguidas. Então, a gente tem essa questão bem forte. Bom, gente, mas lá no finalzinho do século XX, nós vamos ter o declínio da União Soviética. Um declínio econômico e político. Lembra que eu falei que juntar todas as nações dentro de um mesmo estado, impor uma série de regras que faz sentido para um e não faz para o outro, enfim, começou-se, né, nos anos 70, principalmente 80, várias guerras internas, porque esses países queriam sair, né, dessa zona da União Soviética, tá? Sair dessa zona de interferência, enfim. E questões econômicas, porque a própria União Soviética, por exemplo, essa questão dessa corrida espacial, corrida armamentista, a Guerra Fria, ela custava muito caro. E além disso, outros países também foram aderindo ao socialismo, né? Então, nós temos Cuba, a Revolução Cubana, temos a Coreia do Norte, China. Então, todos esses países, né, em certo sentido, como eram países que estavam fazendo uma revolução posterior, já tinha a União Soviética de maneira mais consolidada, a União Soviética ela dava um amparo, inclusive econômico, a muitas dessas nações, tá? Porque o socialismo é um projeto, assim como o capitalismo também, tá? É um projeto político, econômico, né? Que o objetivo dele é se tornar, como é que eu posso dizer assim? Universal, né? Qual o sonho do capitalismo? Não existe mais comunismo. Socialismo. Qual é o sonho do socialismo? Que não existe mais capitalismo, né? Bom, gente, esse vídeo tá ficando muito longo. Eu vou fazer a parte 2 dele, tá? Beijinho.